Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto da manhã desse dia 6 de maio de 2025, né, terça-feira. Então, começando aqui mais uma jornada pelo noticiário aqui para que você comece seu dia muito bem informado sobre o que está acontecendo no Brasil e também no mundo. Hoje nós temos um noticiário ainda carregado fortemente pelo noticiário internacional. Eu sei que tem muita gente aí que reclamar, mas vocês estão dando muita atenção para as maluquices desse Trump. E isso tem que parar, tem que prestar mais atenção às coisas aqui no Brasil, porque, afinal de contas, nós temos aqui hoje, rolando no nosso cenário, uma tentativa da oposição de criar uma CPMI para constranger o governo com a crise do INSS, que, aliás, cá para nós, é constrangedora mesmo, né? Não se pode dizer que as coisas vão bem, porque, embora a maior parte dos empréstimos, a maior parte das ilegalidades tenha sido ocorrido durante o governo Bolsonaro, nós já temos aí mais de 2 anos que esse esquema está funcionando, né, a olhos vistos, assim, inclusive com alertas feitos a partir do dia 12 de junho do ano passado, em reuniões públicas, e nada foi feito. Então, aqui vai sobrar culpa para todo mundo, mas parece que a culpa maior mesmo está situada no tempo lá atrás, né, porque foi o governo Bolsonaro quem criou a condição para que essa turma toda pudesse se locupletar aí com o dinheirinho suado, né, e minguado dos aposentados desse país. Nos Estados Unidos nós temos, de novo, um aumento da tensão entre Trump e uma parcela da opinião pública que acha que seu governo está exagerando nas tarifas, está errando a mão na economia, e temos, assim, a eclosão das primeiras críticas públicas bastante veementes a respeito das consequências que essa loucura toda que o Trump instaurou na economia mundial, essa incerteza toda, o caos que ele vem administrando, como é que tudo isso vai repercutir na vida da população. Então, dentro do próprio governo Trump, começa a haver críticas à condução dessa jornada de insanidades que o presidente dos Estados Unidos está colocando aí para o mundo, né, purgar. Nós vamos ver tudo isso no noticiário de hoje, e eu, como faço todo dia aqui, vou começar chamando meu companheiro de trabalho aqui, o Alex Amorim. Bom dia, doutor Alex. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Panunzio. Bom dia, chat. Como vocês estão? Tudo ótimo contigo, Panunzio? Tudo bem. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, você que está aí nos assistindo todo dia, gostaria de ver o Alex? Nós temos tentado aqui trazer o Alex para o vídeo, mas ele prefere ser o Lombardi do ICL, né, Alex? Sim, eu já vi esse comentário no chat, o pessoal me chama de Lombardi do Silvio Santos. Lombardi do ICL aqui, o nosso. Alex, tivemos mais um caso de racismo no futebol ontem, hein? Então, esse caso de racismo aconteceu domingo e ontem viralizou por ser um jogador que é do Santos, que está emprestado ao América Mineiro, que é o Miguel Terceiros, conhecido como Miguelito, um jogador boliviano que atua no América Mineiro. No domingo ele teve um jogo contra o Operário e aos 30 minutos do segundo tempo ele ofereceu palavras de cunho racista contra o Alano, chamando ele de palavras que eu não vou falar aqui no caso. Pode falar, vamos ver do que esse cafajeste ele chamou ele de preto de merda, segundo o Alano e o capitão do Operário, que afirmou que ele falou. A partida ficou paralisada por 15 minutos, que é um procedimento antirracista da CBF e também da FIFA. E nisso o jogo, depois desses 15 minutos, rolou normalmente e o jogador atuou. Ele foi preso em flagrante após o jogo, porém ele ficou menos de 24 horas preso e nisso ele foi conduzido pela polícia militar e detido pela polícia civil. O caso pode impactar sua participação nos próximos jogos da seleção boliviana pelas eliminatórias, e o América Mineiro falou que está com ele porque não teve nenhuma prova, nem nada evidente, e agora é esperar as apurações da polícia civil para verificar se ele vai ser preso, e ele pode responder por uma pena de 5 anos. Olha, sinceramente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas tem testemunhos sobejos desse caso. E é bom o América Mineiro prestar atenção aos ecos do século XXI, né, Alex? Porque Sim. É inadmissível que o futebol continue sendo a caixa de eco do racismo, servindo esse cardápio nojento aí para as classes mais populares, para as torcidas que gostam de futebol, né? Então, sim, é ótimo que isso dê em cadeia, assim, é ótimo, é maravilhoso, porque assim os racistas em geral, eles ficam com medo, né, de se colocarem publicamente. Agora, o fato é o seguinte, é inquestionável
que o racismo é talvez o fenômeno social mais resiliente do planeta Terra, porque ele persiste, ele está por trás da xenofobia, está por trás de todos os ismos que a gente vê aí de antipatia a grupos minoritários, né? Então, cana brava para os racistas, sabe? Sim. Racista tem que tratar na unha, como dizia antigamente lá na minha Minas Gerais, né, o Alex? Sim. E lembrando que o Alano utilizou as redes sociais e disse que não vai se calar, não apenas por ele, e sim por todos que já passaram por isso e por aqueles que ainda lutam por esse tipo de violência que acaba de vez no mundo do futebol. Muito bom. Estamos aqui, ó, na capa aqui, o Alex vai mostrar para a gente da revista Carta Capital. Nós temos uma foto aqui no momento da confusão. E o sujeito que é o que fez o ataque racista é esse aqui, né? Isso, Miguelito. Miguelito, né? Miguelito. Eu não sei como uma pessoa latino-americana, marcadamente, tem a coragem de discriminar um outro pela cor da pele, francamente, sabe? E não é só porque, né? É porque esses povos, classicamente, eles também são discriminados aí pelo mundo, né? Com todo tipo de adjetivo, cucaracha, não sei o que mais, é uma coisa horrorosa, assim. Então é uma pena ver o oprimido oprimindo outro oprimido por causa de um problema que acomete a ele mesmo. Vamos tocar, Alex, o barquinho? Vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos para a meteorologia aqui, gente, para saber como é que bom programa para nós. Como é que vai ser a nossa terça-feira hoje? O mapa do Brasil hoje está bonito, ó, verde, branco, amarelo e cinza. Aqui nessa parte aqui do sudeste, ó, vem do sudeste sul, né? Desde o norte de Santa Catarina até o interior do Espírito Santo, frio. Eu tô achando muito bom esse frio que está acontecendo aí, porque julgava no ano passado que a vida sobre a Terra estava definitivamente perdida, viu, Alex? Mas tá ótimo porque agora a gente pode trazer né, usar um casaco leve de manhã. A temperatura aqui em São Paulo está 15 graus, está fresquinho, a madrugada muito boa para dormir. Então estou me regozijando. E para trabalhar também, eu amo. Trabalhar também, né? Exatamente. Vocês acreditam que o Alex, só 13 graus, ele me parece aqui na produtora de bermuda? É ou não é, Alex? Sim, e sempre usa de frio. Muito bem. Bom, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar o tempo no Brasil. Primeiro vamos ver se tem algum alerta aqui de fenômenos meteorológicos mais adversos. Olha, não tem. O mapa do Brasil ficando cada vez mais limpo aqui no seu interior, né, de qualquer tipo de ameaça meteorológica. Nós temos aqui, olha, apenas a ocorrência de chuva nessa área fronteiriça aqui, vem contornando a fronteira seca brasileira, já desde a fronteira seca não, né, porque começa lá no Maranhão, que é fronteira molhada ainda, mas vem subindo pelo Pará, por Amapá, Roraima, Amazonas, Rio Branco, né, por Rondônia, e pelo Acre, até chegar aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, contornando a borda mais ao norte e ao oeste do Brasil. Aí vai chover, tem um alerta aqui, que é um alerta amarelo, não é um alerta severo, chuvas intensas para essa região. Aqui na região de Salvador, nós também temos um outro alerta aqui, por acumulado de chuva, terreno muito hidratado por causa do aguaceiro que está caindo por lá. Então, aqui cuidado, pessoal, principalmente na região metropolitana de Salvador. Temos aqui um outro alerta de acumulado de chuva, esse aqui mais para o litoral norte do estado da Bahia, tá? Então é essa a situação. Vamos ver como é que vai ficar a previsão do tempo aqui, a temperatura nas capitais, começando lá por Porto Alegre, vai fazer 29 graus, a mínima chegou a 19, Florianópolis 28 graus, quer dizer, vai ser um dia quente, né, para os padrões da região. Curitiba, a temperatura varia de 12 na madrugada a 25, no período mais quente do dia. Em São Paulo, vamos de 16 até 27 graus Celsius. Eu achei que essa temperatura aqui estava menor, porque hoje nos termômetros do caminho aqui para o ICL, estava marcando lá 15 graus, né? Rio de Janeiro, temperatura vai de 18 a 28, em Vitória de 20 a 27, em Belo Horizonte de 13 a 25, Belo Horizonte friozinho, né? Goiânia de 17 a 31, Brasília a mesma temperatura, nuvens, pode esquecer, tá? Aquele pôr do sol maravilhoso, né, gente? Dá até uma inveja aqui dos meus 20 e tantos anos em Brasília, quando chegava essa época do ano era uma festa, acordar cedo e esperar a hora do pôr do sol, porque é um espetáculo, né? Aquela coisa alaranjada, avermelhada, lindo. Vamos lá, Campo Grande, nuvens no céu de 21 a 31, Cuiabá de 25 a 31, Porto Velho 33 de máxima, Rio Branco 33, Manaus também 33, hoje tudo 33 aqui na região norte, a Boa Vista também, Macapá 33, São Luís 32,
Teresina, 33, Fortaleza, 31 graus. Aqui, gente, ó, a possibilidade de chuva isolada agora de manhã, tá? No litoral do Nordeste. Em Natal, Rio Grande do Norte, de 24 a 32. Recife, a temperatura vai de 24 a 31. Maceió, de 23 a 30. Aracaju, tempo nublado lá, temperatura variando de 23 a 29. E, o que mais? Chegamos de volta aqui a Salvador com 29 a 22 graus. Faltou Palmas no Tocantins, mas eu não esqueci. Palmas bem quente. Maior temperatura entre as capitais brasileiras hoje, 34 graus de máxima, mínima de 25, tempo nublado por lá. Então essa aqui é a previsão do tempo para você que está aí começando o seu dia, saber se tira o casaco de casa ou se bota uma camisa regata, né? Vamos ver os destaques hoje no site do ICL, gente, vamos? Primeiro temos uma notícia boa aqui, classe média brasileira que há muito tempo estava privada de programas de habitação popular, começa agora a poder fazer uso dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, né? Está aqui como destaque na primeira notícia aqui do nosso portal, iclnoticias.com.br, aqui no olho da matéria, a informação de que a nova modalidade do programa vai atender famílias com renda mensal até R$12 mil. A gente estava muito tempo esperando uma oportunidade, né, de comprar uma casa, porque afinal de contas o Minha Casa Minha Vida tem por objetivo principal atender a população de menor renda. Vamos ver o que diz aqui a notícia boa, que está na capa do ICL Notícias. É uma informação da Agência Brasil. Famílias com renda de até R$12 mil já podem contratar a nova modalidade do Minha Casa Minha Vida, que é voltada para a classe média. A Caixa Econômica Federal já começou a oferecer os empréstimos para essa faixa de renda. A faixa concentra 70% das operações no setor e na última quarta-feira, 30, as mudanças do Minha Casa Minha Vida começaram a ser operadas uma vez que o Conselho Monetário Nacional regulamentou. Apelidada de faixa 4, essa faixa mais, né, de classe média do Minha Casa Minha Vida, essa nova modalidade vai oferecer financiamentos com juros nominais de 10% ao ano e prazo de 420 meses, 35 anos. E vai permitir também o financiamento de imóveis de até R$500 mil de valor final. Até 80% do valor desses imóveis vai poder ser financiado nas regiões Sul e Sudeste, aliás, 60%, né, nas regiões Sul e Sudeste, e nas demais localidades do Brasil, o valor financiado pode chegar a 80% do valor do imóvel. Tá? Essa é a primeira informação positiva aqui no site do ICL, que também destaca o assunto, né, que causa inquietação nas hostes políticas brasileiras, que é a questão desse roubo horroroso dos aposentados que se estendeu durante tanto tempo, desde 2019, né, do governo Bolsonaro. Começou tudo ali, 2019, tá? E depois ficou como legado aí um calo incrustado, né, na administração do governo Lula, né? Até hoje não parou e acaba aí com a demissão de um ministro importante para o governo, que era o ministro Lupe, né, e o pasmo geral do país diante da procrastinação das autoridades da República nos últimos dois governos. Aqui eu não vou nem dizer se é governo Lula, se é governo Bolsonaro, mas a procrastinação com cheiro de corrupção da grossa aqui, né? Porque não se pode entender que, depois de tantos alertas, esse esquema de tunga tenha continuado dessa forma. Vamos ver o que diz aqui o site do ICL sobre isso? Olha só, a informação... E parece aqui, gente, que tem um fla-flu da desonestidade. Isso é péssimo, sabe? Porque não resta dúvida que não há o que defender de nenhum dos dois lados aqui. Está todo mundo errado. Essa é uma daquelas raras ocasiões na história do país em que ninguém tem razão absolutamente, sabe? É inacreditável que esse esquema de roubo tenha se estendido ao longo de dois governos aí, sem que nada tenha sido feito por nenhum dos dois, sabe? Então está aqui a manchete: 7 novos convênios envolvidos na fraude do INSS foram assinados sob Bolsonaro. Levantamento junto ao Diário Oficial revelou que acordos de descontos que mais lesaram aposentados e pensionistas aconteceu durante a gestão desse sujeito aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro. O que diz a matéria? Diz o seguinte: o governo Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022, foi o responsável por pelo menos 7 convênios que autorizaram entidades a fazer descontos irregulares de aposentadoria e de pensionistas, informações feitas em pesquisa do Diário Oficial da União
pelo jornalista Fernando Molica no site Correio da Manhã. O levantamento analisou as 11 entidades campeãs de fraude no INSS, de acordo com a Polícia Federal. E entre essas 11, um dos convênios foi renovado no governo Lula, que retomou um contrato com uma associação que teve o contrato rescindido lá em 2020, quer dizer, só um, né? Já todos os outros acordos, publicados em agosto de 2019, são de termos aditivos de um ano anterior, durante o governo Temer ainda, tá? Portanto, a origem, a raiz da coisa está fincada lá para trás, está fincada no governo Temer, né? Mas a tunga mesmo começa, a roubalheira grossa, deslavada, começa mesmo no governo Bolsonaro. No levantamento, foi possível comparar valores de descontos. O maior desconto de benefícios encontrados hoje, segundo a reportagem aqui, é de 4,09%. E ele se refere a um acordo assinado em abril de 2022 entre o INSS e a União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, UNASPUB. Foi válido por 5 anos. Descontos variavam entre 2% e 3%, segundo a reportagem. Um dos acordos com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas foi assinado no dia 29 de dezembro de 2022, 3 dias antes da posse de Lula. Quer dizer, prepararam ali a cama, esperando que na transição as coisas fossem mudar, o que de fato não aconteceu, né? Foi publicado no Diário Oficial no dia 2 de janeiro de 2023. A entidade que mais lesou segurados se chama Caixa dos Aposentados e Pensionistas do INSS, de acordo com a CGU, a Controladoria Geral da União. Esse contrato foi publicado em maio de 2022. O desconto era de 3%, né? Por um prazo de 5 anos. Olha só, gente, 3% é muita grana. Fala sério, né? Isso equivale, grosseiramente falando, a 1/30 do valor total do salário da pessoa que vai ser descontada, né? Ou seja, é um dia de trabalho por mês, descontado da folha de pagamento para esses picaretas dessas associações aí. Que mais? Investigações mostram que a grande maioria dos descontos era feita de maneira fraudulenta, sem nenhum conhecimento dos aposentados e dos pensionistas. E aqui a informação importante. Em 2019, o Bolsonaro incluiu numa medida provisória a exigência de renovação anual da autorização dos descontos, só que o Congresso afrouxou essa medida, tá? Que aumentou o prazo para 3 anos, ou seja, há evidentemente que uma conexão entre executivo, né, esses órgãos auxiliares e também o Congresso Nacional, né? E o Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso, mas já em 2020 possibilitou que as autorizações fossem feitas em até 4 anos, ou seja, não bastava 1 ano, não bastaram 3, vamos para 4, depois chegamos aos 5 anos, é o que diz a matéria no site aqui do ICL Notícias sobre esta vergonha chamado golpe contra os aposentados. E aqui, gente, a gente pode concluir, tristemente, que o Brasil é um país onde os espertos têm sempre a faca e o queijo na mão, né? E que não poupam ninguém, eles não poupam ninguém. Estão sempre aí dispostos a dar uma tungada e contam com o apoio quase fervoroso, né, de autoridades da República, seja lá do largo do espectro ideológico, da extrema-direita até o campo progressista, para perpetrar as suas fraudes. É uma tristeza isso, né? E justamente contra a parcela mais vulnerável, que são os aposentados, são a população de menor renda no Brasil, né, de maiores encargos, porque aí começam a aparecer os tratamentos médicos, os remédios, e todo mundo sabe como é crítica a situação desse grupo, que essa quadrilha instalada em Brasília resolveu assaltar nas barbas de 2 governos da República, tá bom? Olha, agora quero falar um pouquinho sobre a CPMI. Daqui a pouco a gente vai detalhar isso, só que essa evidência de que o maior volume de fraudes ocorreu durante o governo Bolsonaro, embora moralmente seja muito objetiva, ela cria uma situação política estranha. Por quê? A oposição tentou a CPI na Câmara, agora ela está forçando a mão com a CPI com a CPI mista, né, Câmara e Senado, CPI congressual, e não sei se vai conseguir ou se não vai conseguir, tem um jogo de pressão lá em Brasília, é possível até que não se consiga fazer essa CPI. De qualquer forma, o objetivo da CPI é claro, é criminalizar o governo de turno, né, criminalizar o incumbente, o governo Lula, por um problema que é anterior a ele. Aí ela não se justifica sob nenhum
sob nenhum aspecto. Agora, é preciso dizer o seguinte, é muito capaz de acontecer o contrário do que pretende a oposição, porque pode ser um tiro do pé essa CPI, hein? Eu não tenho nada contra a investigação parlamentar, ainda sabendo que as distorções são inúmeras, né, na construção das narrativas e que elas servem muito para o espetáculo público, muito para a construção de narrativas, mas servem também para alguma correição. Isso é fato. Vamos ter aí como exemplo a CPI da Covid, né, que ninguém dava nada por ela, ela aconteceu e acabou sendo muito importante para delimitar as responsabilidades, inclusive responsabilidades políticas do governo Bolsonaro. Ocorre que a intenção aqui é só fustigar o governo. Quero ver, e eu desafio você a acompanhar isso junto comigo aqui no Desperta, se a oposição vai mesmo manter o ímpeto, né, de instauração dessa CPI, porque as coisas fatalmente sairão do controle, não há como construir aqui uma narrativa isolada e responsabilizar só o outro lado por um problema que é dos dois. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com relação a essa CPMI, tá? Vamos passar para o noticiário internacional, ver o que está acontecendo no mundo. A primeira informação do Washington Post hoje é uma mudança de tom que acontece na narrativa, no discurso oficial, né? Vou usar essa palavra narrativa não, porque ela está tão desgastada, na oratória, no discurso do presidente dos Estados Unidos, que passa da perspectiva de uma grande prosperidade a partir dessa heterodoxia tarifária para um tom mais sombrio. Agora, segundo o Washington Post, o tom é de austeridade. E a manchete que a gente pode ver é essa aqui, olha, da prosperidade à austeridade, o tom de Trump muda antes do impacto das tarifas. Ou seja, vocês têm reparado aqui nos últimos dias a quantidade de memes que têm sido feitos lá pela Casa Branca, no perfil privado do Trump e tudo mais? Ele parece muito animado com a perspectiva de usar as velhas ferramentas de sempre para distrair com uma comunicação caótica a opinião pública americana. Por quê? Porque as coisas na economia vão começar a afundar a partir de agora, o consumidor americano passa a sentir o reflexo dessas tarifas e é sobre isso que surge o alerta do jornal Washington Post, né? Mensagem econômica do presidente e dos assessores, anota o jornal, mudou consideravelmente nas últimas semanas, na medida em que eles alertam sobre sacrifício e sobre transição, até que, segundo eles, as suas pesadas tarifas abram o caminho para um boom. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz o corpo dessa reportagem? Vamos lá? Da prosperidade à austeridade, o tom de Trump muda antes do impacto das tarifas. E a gente, olha, sem querer, né, torcer contra o consumidor americano, principalmente o consumidor que não votou nesse estrupício aqui, mas é bom ver o americano sofrendo, né, o estadunidense sofrendo com o peso da sua própria decisão política de levar para a Casa Branca alguém que é sobejamente conhecido, né? Donald Trump. Já foi presidente dos Estados Unidos, é um sujeito de, segundo seus adversários, de baixíssima competência e de um autoritarismo capaz de desafiar toda a teoria econômica e toda a teoria política, né? Mas o que diz aqui o jornal The Washington Post? Durante sua campanha e no início da atual presidência, o presidente Trump prometeu um boom econômico que decolaria após seu retorno à Casa Branca, revivendo o sonho americano, né? E produzindo 4 anos de prosperidade inigualável. Abre aspas aqui para as promessas do Trump. Seus salários serão maiores, suas ruas serão mais seguras e limpas, suas comunidades serão muito mais ricas, seu futuro como americano será muito melhor do que quando eu assumir, disse ele lá na campanha eleitoral. Isso aconteceu, essa manifestação dele aconteceu num comício em Grand Rapids, no Michigan, né? Ele disse o seguinte, ó, porque esta será a era de ouro da América. Mas o tom de Trump e seus assessores, anota que o Washington Post, mudou notavelmente nas últimas semanas, alertando agora para sacrifícios e para um período de transição até que, segundo eles, essas pesadas tarifas comecem a abrir caminho para um boom. Trump falou da necessidade de tomar remédios econômicos, alertou os americanos de que talvez eles precisem cortar gastos com itens como bonecas e lápis e sugeriu que uma recessão de curto prazo pode ter um custo aceitável para a prosperidade que ele, talvez só ele e mais meia dúzia de indigitados assessores consigam enxergar no horizonte, né? Ele justificou dizendo que é um período de transição
Em relação aos consumidores, ele acrescentou o seguinte, olha, veja como mudou bem o tom. Só estou dizendo que eles não precisam ter 30 bonecas, eles podem ter 3. Eles não precisam ter 250 lápis, eles podem ter 5. Vocês se lembram que o Lula, quando disse para o consumidor brasileiro que não deveria comprar produtos caros, ele foi massacrado pela opinião pública? Pois agora quem está falando algo semelhante é, né, esse grande prócer da direita mundial, Donald Trump, né? Dizendo para as pessoas que elas têm que cortar lápis e bonecos. Obviamente que isso aqui é uma expressão metafórica, é uma expressão simbólica do momento econômico de aperto que ele está levando os Estados Unidos a viver. Né? A gente sabe que esses anarcocapitalistas e os anocratas, de maneira geral, anocrata é aquele que provoca a decadência de uma democracia em um regime que fica ali no lusco-fusco do totalitarismo. Que essa gente é uma gente que tem uma retórica poderosa. E essa retórica vem de muito tempo atrás, né? Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Ficou claro na estratégia ali, tá, inclusive toda ela teorizada no Mein Kampf, que é o livro do Hitler, escrito à mão na década de 20, que essa estratégia, ela se baseia, primeiro, na fabricação de um ambiente onde o caos possa ser percebido, a desesperança possa ser matizada, né? E as pessoas possam sofrer com base na sua insuficiência de ferramentas para resolver situações limite, como, por exemplo, situações macroeconômicas, né? E aí aparece o Salvador dizendo, olha, eu vou fazer tudo isso ficar grande outra vez. Foi assim na Alemanha nazista, é assim agora no novo fascismo lá nos Estados Unidos. Ocorre que essas coisas são datadas, elas não acontecem por milagre e não há milagre que faça a economia sobreviver só pela vontade de um tirano, né? Então, nós vamos ver muito sofrimento lá nos Estados Unidos e já estamos vivendo os reflexos disso ao redor do planeta, né? O que diz aqui sobre isso a matéria do Washington Post? Fala o seguinte, olha, essas manifestações de agora, contrariando, né, a promessa do sonho americano reeditado, elas se afastam da retórica oficial do Trump, lá para trás, e também da linguagem historicamente otimista da política americana. A campanha de Herbert Hoover prometeu uma galinha em cada panela e um carro em cada garagem, né? Ronald Reagan saudou o amanhecer na América e os políticos Theodore Roosevelt e Nixon prometeram trazer prosperidade. Não está claro como os americanos responderão a essa mensagem, né, negativa, incluindo os eleitores que expulsaram os democratas da Casa Branca por causa dos altos preços e das promessas de Trump de melhorar as suas vidas. Bom, já vimos aqui a informação então, e lá dentro dos Estados Unidos, né, os democratas começam a recrudescer também a crítica, porque a oposição lá andava calada, andava acuada, né, enquanto Trump destruía as bases da economia americana e reformatava toda a geopolítica global. Nós temos aqui no The Guardian da Inglaterra, por exemplo, a anotação, o Jornal da Inglaterra, mas o destaque do jornal hoje é para a política americana. E aqui vem a informação de que o Mike Pence já vem questionando aqui o Trump, né? Ele que é ex-vice-presidente, é o ex-vice-presidente americano, e falou mais, falou que as tarifas não são uma vitória do povo americano, prevendo aí um período de grande recessão, né? Então, os americanos às turras aí com a oposição acordando, despertando para isso que está acontecendo lá. E não são coisas que digam respeito ou que afetem somente o ânimo dos americanos, né? Tem muita coisa mudando, especialmente porque existe uma cruzada do presidente americano contra, por exemplo, a ciência e contra as universidades americanas. E o símbolo dessa luta, qual é o símbolo dessa luta? Universidade de Harvard, né? Uma das universidades, se não a mais, uma das mais importantes do mundo, tem sido alvejada por Trump o tempo todo, porque se recusou a acabar com as políticas de inclusão social e de respeito às minorias, algo que lá nos Estados Unidos eles chamam de DEA. E aí temos manchetes como essa na Folha de São Paulo, dizendo que o Trump congelou os recursos para pesquisa, para bolsas de pesquisa em Harvard. É mole isso. Uma das universidades que mais produzem conhecimento e conhecimento aplicável, né, à realidade do planeta. E nós estamos falando aqui de medicina, nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de ganhos sociais. Tudo isso começa a se perder, por quê? Porque Trump retirou o dinheiro das bolsas dessa que é uma grande universidade. O que diz a reportagem da Folha?
Num novo capítulo do embate entre a Casa Branca e Harvard, o governo de Donald Trump anunciou nesta segunda-feira o congelamento de recursos que seriam destinados a novas bolsas de pesquisa até que a instituição ceda a uma série de exigências. Em uma carta enviada a Harvard, a secretária de Educação americana Linda McMahon voltou a dizer que a universidade tem que rever questões relacionadas a antissemitismo no campus e a mudar políticas que levam em consideração a raça do aluno. Eu vou explicar para vocês aqui. Não se trata de manifestações diretas de antissemitismo, não. Isso é conversa fiada. O que trata aqui é do acolhimento de muçulmanos, né? O que existe é uma islamofobia incrustada nessa nova política de Trump, que eles disfarçam sob o rótulo de antissemitismo. Olha, basta alguém, ainda que não tenha nenhuma relação com nenhuma religião, tá? Ofereça solidariedade ao povo que está sendo massacrado em Gaza, para que isso o transforme num antissemita terrível, né? Então, isso é que justifica essa ação. Na verdade, o que está no foco disso, né, como disse o vice-presidente atual dos Estados Unidos, é que o governo Trump quer atacar a universidade, porque a universidade é o grande inimigo dessa gente, que odeia a educação, que odeia o ensino, que odeia a cultura e que está lá para destruir tudo o que o pensamento, a filosofia, as políticas públicas ocidentais construíram ao longo de séculos, né? De séculos de libertação. Então é isso, olha, em carta enviada lá a Harvard, né, a ministra da Educação americana, lá se chama secretária de Educação, voltou a dizer que a universidade tem que rever essas coisas todas. E o documento afirmou que a universidade abandonou a busca pela excelência acadêmica enquanto passou a empregar relativamente poucos professores conservadores. A carta é para informar que Harvard não deve mais buscar bolsas do governo, uma vez que nenhuma será fornecida, disse essa ministra linha dura da educação lá, secretária da Educação americana. Ela não informou o valor bloqueado e, procurada pela Reuters, a agência de notícias que proveu a informação, a universidade não se manifestou. E o jornalão americano informa que a ação representa uma nova estratégia do governo Trump, cujas tentativas de... Não é o jornalão americano, é o jornalão brasileiro, é a Folha, né? A ação representa uma nova estratégia de Trump, cujas tentativas de congelar os fundos já existentes levantaram diversos questionamentos jurídicos e motivaram disputas nos tribunais. Está feita aqui, então, a anotação, né, do que vem fazendo nessa campanha terrível contra a universidade americana Donald Trump, né? Vamos passar agora para o jornal El País, o jornal que trata da realização do conclave, né, na sua primeira página. A Europa está muito mais próxima desse problema aqui, até porque a população católica é maior do que a população protestante. Então, os jornais europeus estão prestando mais atenção no conclave. E aqui o El País de hoje traz uma informação colateral aqui do conclave, que é o regime de silêncio imposto aos cardeais que votam, né, aos 153 que votam. E são punições pesadas, hein? Para quem ousar, né, revelar para o mundo o que está se passando lá nas discussões do conclave. A manchete é essa aqui que você está vendo: 80 selos de chumbo e ameaça de excomunhão para quem se manifestar durante o conclave. Não é mole, não. Não é uma democracia, não, gente. Tem regra aqui e regras pesadas, né? A residência de Santa Marta, que abrigará todos os cardeais durante o processo eleitoral, está sendo protegida contra vazamentos, diz o jornal El País. Vamos ver o que o jornal El País está dizendo? Vamos aqui, olha. Na Capela Sistina, enquanto as pessoas votam na Casa Santa Marta, elas tomam café da manhã, comem, rezam, dormem e há alguns dias foi revelado que um cardeal estrangeiro, história contada por um arcebispo italiano, confirmou que as bebidas sem geladeira eram gratuitas e decidiu convidar outros cardeais para o seu quarto. No dia seguinte, a verificação confirmou que, exceto nos dias santos do conclave, a residência de Santa Marta, que é um hotel de trânsito para eclesiástico, vai ficar completamente fechado, tá? Na continuação da matéria aqui. E revelar só detalhes como esse já pode causar preocupação e problemas para os cardeais que participam desse conclave aí, tá bom, gente? Então, são essas informações do Jornal do País, falando sobre a linha de ferro, a linha de ferro que se estabeleceu aí para garantir o silêncio, né, na reunião do conclave que vai eleger o novo Papa. Ainda um pouco mais de informação sobre a questão internacional. Nós temos de novo
o México sob a sombra, diz aqui o jornal O País, de uma intervenção militar dos Estados Unidos. Qual é o pretexto? Eu não vou me ater muito a isso aqui, porque o tempo está correndo e a gente tem um monte de coisa do Brasil para falar. Mas os Estados Unidos estão ameaçando invadir o México sob a justificativa de que vão combater os cartéis de droga, né? E a Sheinbaum, que tem tido um comportamento irrepreensível no enfrentamento a essas ameaças, reagiu mais uma vez, né? Então está aí a ameaça americana. Passo agora à Argentina, para você ter uma ideia do que está acontecendo lá. Hoje vai ter uma greve lá, tá? Uma greve de ônibus, vai parar tudo na Argentina. A situação, não sei qual é a situação nesse exato momento, mas deve estar um caos lá, porque está aí no Página 12, que é talvez o único jornal independente realmente da Argentina, a informação de que não haverá serviço de ônibus em todo o país, porque não houve progresso nas negociações entre sindicato, governo e as câmaras, mas as negociações continuam. O sindicato buscava um mínimo de $1.700 por mês. A medida começa hoje à noite, a discussão dessa história toda aqui. Então, argentinos sem ônibus lá hoje, né? E na faixa de Gaza, nós temos aqui, para encerrar o noticiário internacional, uma nova ofensiva em Gaza, matéria que está no Valor Econômico, e mais ameaças de transferência forçada, uma diáspora forçada aqui da população palestina que mora na faixa de Gaza, né? Confirmação que, segundo o Valor, veio horas depois dos repórteres que estavam em Israel verem aprovado um novo plano militar para dominar agora toda a faixa de Gaza, já sem nenhum exclusivo. Aliás, isso sempre teve claro no horizonte, né? Porque apesar das negativas, não, vamos fazer uma higienização ali, vamos tirar o Hamas, vamos executar os terroristas, depois devolvemos aquilo para os palestinos. A ideia nunca foi essa, a ideia sempre foi a de expulsar essa gente dali, fazendo com que os palestinos revivam algo que é comum à cultura judaica, que são as diásporas forçadas, né? Os banimentos em massa, né? As deportações, essa coisa horrorosa que está acontecendo aos olhos vistos da humanidade sem que ninguém reaja a nada. O que a matéria diz aqui? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmou nesta segunda uma nova ofensiva na faixa de Gaza. Diz que será uma operação militar intensiva com o objetivo aqui, né, retórico, de derrotar o Hamas. Ele não detalhou quanto do território do enclave será tomado nem quando essa operação deve começar. No entanto, uma outra autoridade da defesa israelense indicou que essa operação não seria lançada antes que o presidente Trump, lá nos Estados Unidos, conclua na semana que vem, visita que fará ao Oriente Médio, tá bom? Chega de notícias internacionais, vamos passar aqui para o Brasil. Hoje, dia importante lá no Supremo Tribunal Federal, vai começar a ser julgado o núcleo 4 dos acusados de comandarem a trama golpista, né, que culminou com o 8 de janeiro. E o núcleo 3 vai esperar mais uns dias, tá? Então nós tivemos o julgamento do núcleo 1, do núcleo 2, agora o núcleo 4. Até agora tem 14 pessoas que já foram colocadas na condição de réus pelos julgamentos anteriores. A notícia que eu mostro para vocês está aí na tela, olha só. As acusações contra os integrantes do núcleo 4 são essas que você está vendo aí. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração, né? O que fizeram lá, deterioração do patrimônio público tombado. Pode passar o próximo, por favor, o Alex, tem mais aí? A individualização das condutas? Não, senão tá aí, olha. Cada um dos acusados que estarão sentados hoje lá para ouvir o Supremo aceitar a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Esse aí é o Ailton Gomes Moraes Barros, major da reserva do Exército, foi acusado de pressionar o Mauro Cid, fazer pressão mesmo, né? E de influenciar o Bolsonaro a aderir ao golpe de Estado. Ele era o famoso 01 do Bolsonaro, né? Uma pessoa totalmente fora, não tinha nenhum vínculo formal com o governo, mas estava lá o tempo inteiro se empenhando para que acontecesse essa engenharia golpista. Próximo, por favor, Alex. Ângelo Martins de Nicore. Ele disseminava informações falsas sobre a eleição de 2022, foi diretor no Ministério da Saúde durante a gestão desastrosa do Pazuello. Pode passar para o próximo. Carlos César Moretson Rocha, esse aí é o fundador do Instituto Voto Legal. Ele foi aquele que fez, a pedido do PL, do Valdemar da Costa Neto, diz que achou
problemas nas urnas eletrônicas, que é uma mentira deslavada, né? Ele inventou um dossiê falso e agora está aí, ó. Ele elaborou, a pedido do PL, um relatório que apontava supostas falhas nas urnas eletrônicas, apresentou uma auditoria fake das urnas, né? Ao lado do Valdemar da Costa Neto, esse outro golpista que não está em lugar nenhum dessa denúncia, e disse que era um dos criadores da urna eletrônica, só que teve o pedido de patente negado. Esse famoso vigarista aí. Outro acusado está hoje lá no Supremo Tribunal Federal, o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, cedido à ABIN na gestão do Ramagem, utilizou ferramentas da agência para espalhar desinformação. Próximo. Guilherme Marques de Almeida sugeriu, num áudio divulgado pela Polícia Federal, sair das 4 linhas, criticou os comandantes das Forças Armadas porque não aderiram ao golpe, ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas lá em Goiânia. Temos mais? Temos. Marcelo de Araújo Bormevete, policial federal, esse aí é o sujeito que estava monitorando o Alexandre de Moraes. Olha só, ele foi acusado de dar ordem, sujeito radicalíssimo, né, para mandar bala e sentar o pau num assessor do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, integrou a equipe de segurança do Bolsonaro em 2018, chefiou o Centro de Inteligência Nacional da ABIN depois disso e esteve, né, coordenando as ações de um evento que o governo promoveu no começo do governo Lula, lá no Rio de Janeiro. Temos Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Ele criticou Jair Bolsonaro por não ter tido coragem de aderir ao golpe, ou de executar, ou de ordenar o golpe. Foi chefe de gabinete do Mário Fernandes, que era o demônio, né, do Plano Punhal Verde e Amarelo e tudo mais. Então, esse sujeito foi assessor do Mário Fernandes. Temos mais? Não. Temos mais não. Esses são os 7 que vão se sentar no banco dos réus de hoje. O ICL vai transmitir a sessão e nós vamos estar aqui para analisar e interpretar o voto de cada juiz e, antes disso, né, a alegação dos advogados que fazem a defesa desses futuros réus aí, mas pela consistência da peça de acusação, pela consistência da denúncia da PGR e, a julgar por tudo que já aconteceu até aqui, nos 2 julgamentos anteriores, todos eles serão transformados em réus. Vamos falar um pouquinho, gente, de um barraco que está acontecendo agora. Está muito divertido ver a oposição sem pauta, querendo criar fato, né? Vocês sabem que tem um assessor do governo americano viajando aqui pelo Brasil. Foi uma viagem que foi organizada entre o governo atual, o governo Lula, né, o Ministério das Relações Exteriores e o governo americano, né? Então, o Eduardo Bolsonaro andou dizendo que esse sujeito viria, esse assessor do Departamento de Estado norte-americano, chamado Ricardo Pita, que ele viria ao Brasil para intervir aqui, para poder falar sobre ações de punição contra o ministro Alexandre de Moraes, como se fosse possível isso aqui na Terra Redonda, né? Porque lá na Terra Plana pode até ser, mas aqui não há como uma autoridade americana vir ao Brasil para auditar aqui que tipo de punição deveria ser aplicada a um juiz que está no pleno gozo, né, de todas as suas prerrogativas constitucionais, que está apenas conduzindo um julgamento sobre um processo de golpe de Estado, processo gravíssimo, que se tivesse dado em alguma coisa, teria ceifado a nossa liberdade, inclusive para estar aqui conversando com vocês sobre essas coisas todas. Então, o Eduardo Bolsonaro inventou que esse cara vinha aqui para punir o Alexandre de Moraes, que é um absurdo, né? Aí ontem, o Flávio Bolsonaro saiu, olha, estou falando, gente, do Flávio Bolsonaro, tá? É o Flávio Bolsonaro, irmão mais velho dele. Ontem o Flávio Bolsonaro teve uma atitude que até me surpreendeu. Eu que nunca fiz um elogio a ele, nunca vi motivo, nem estou vendo motivo para nada aqui. Mas ontem ele desqualificou essa chorumela do irmão, tá? Desqualificou e não foi pouco, não. O assunto, obviamente, foi parar nos jornais. Olha aqui na tela, olha. O que aconteceu? O Flávio disse que não tratou de sanção ao Supremo Tribunal Federal com funcionário de Trump. Pelo contrário, ontem o Flávio Bolsonaro deu uma de gente séria. Será que essa moda vai pegar? E não é o elogio, porque ele não fez nada além do que deveria ter feito, mesmo repondo a verdade, mas é uma verdade dolorida para essa galera aí, porque o irmão dele está espalhando essa fake news de punição de Alexandre de Moraes. E aí, atenção, galera bolsonarista, patriotários, patriotas, você que usa a camisa da seleção brasileira até para ir em festa de casamento, saibam, né,
o quanto vocês têm sido enganados, tá? E agora o desmentido é dos próprios bolsonaristas raiz. Esse cara aqui é filho do Bolsonaro, está desmentindo o próprio irmão. Um picareta que está aí espalhando falsidade. Eu vou ler para vocês, mas depois nós vamos mostrar aqui o vídeo do Flávio repondo a verdade, tá? A manchete é: Flávio diz que não tratou de sanção ao Supremo com funcionário de Trump. Senador Flávio Bolsonaro afirmou que não tratou de nenhuma sanção contra o presidente do Supremo com o assessor do Departamento de Estado americano. O governo de Donald Trump destacou Ricardo Pita para se reunir com o senador em Brasília. Nascido na Venezuela e sem experiência prévia em diplomacia americana, esse assessor faz parte da delegação americana que chegou ao Brasil para discutir temas como segurança e crime organizado, numa discussão absolutamente institucional, tá? Uma discussão como acontece sempre entre governos, porque afinal de contas, né, nós temos aí ações transnacionais do crime organizado e esses programas vêm sendo discutidos há décadas sem nenhum tipo de problema. Olha, mas o chefe da delegação americana, ele se chama David Gamble, ao contrário do que diziam as informações anteriores, não esteve com o senador, ele apenas se reuniu com o que é considerado em Washington como o terceiro escalão do Departamento de Estado. Esse Ricardo Pita, antes de entrar no governo em janeiro de 2025, foi assistente do senador americano Ted Cruz, né, que é uma espécie de Carluxo sem vínculo de parentesco com o presidente da República. Na sexta-feira, diz aqui a matéria do UOL, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro anunciou que Gamble visitaria o Brasil com a pauta de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. E ontem o Flávio disse isso que o Alex vai mostrar para a gente num vídeo que eu editei para que você tenha uma ideia da ênfase dada ao desmentido que um irmão fez sobre as aleivosias que foram, que foram espalhadas aí pelo outro. Roda para nós, Alex, por favor. Essa pauta quem está tratando de verdade é o Eduardo. Eu não sei se vai encontrar, quando vai encontrar. A reunião aqui não foi tratado esse assunto aqui nessa reunião. Hoje não tem mais agenda, só para esclarecer que não foi tratada essa outra pauta que está sendo tocada, gerenciada pelo deputado Eduardo dos Estados Unidos. E se não me engano, ainda hoje ou mais tardar até amanhã, por esses dias, ele vai tratar disso também com os representantes do governo Lula, acredito que seja com o ministro da Justiça. Sobre eventuais sanções da Alexandre de Moraes, como o irmão do senhor falou, isso não foi pauta? Não, aqui nessa reunião comigo e com o deputado Paulo Bilinski não foi tratado isso, apenas a questão da segurança, tá bom? Atenção, Eduardo. Você que tá... Aliás, o Eduardo anunciou que não volta mais, tá bom para ele lá nos Estados Unidos, que a vida dele tá ótima lá, e a gente tá achando isso muito bom. Deixa ele lá. Olha, como o cara perdeu a relevância, né? Ele que era um deputado tão ativo aí, de repente sumiu até das redes sociais. O barulhão todo que ele ia provocar lá, como o sujeito não é recebido por ninguém nos Estados Unidos, a não ser por 2 ou 3 deputadinhos lá da Flórida, né, que são histriônicos, como é a galera dele aqui no Brasil, nenhum resultado se viu da campanha antipatriótica que esse sujeito tem feito lá nos Estados Unidos, e ele simplesmente sumiu do mapa, né? Sumiu do mapa. Anunciou que não volta. Pode ficar por lá, né? Devolvemos essa encomenda aí para quem a trouxe aqui para os nossos pés. E teremos mais tranquilidade aqui no Brasil, porque a irrelevância dele é algo marcante, né, na sua vida de cidadão americano. Provavelmente, ele logo terá de volta lá um emprego de chapeiro que perdeu quando foi estudante e morou lá, e a gente torce para que ele faça ótimos hambúrgueres para os americanos comerem. Aqui no Brasil tivemos mais um passo da reforma ministerial, um passo pequeno, para quem esperava aí uma grande reforma. Está todo mundo frustrado aí, dizendo que, meu Deus do céu, mas será que não vem reforma? Porque há tanto tempo que se fala nisso. Olha, começamos a falar de reforma ministerial em outubro do ano passado. Nós já estamos em maio, né? Dia 6 de maio. Nós estamos há mais de 6 meses esperando uma reforma ministerial que até agora não aconteceu. Houve uma troca no Ministério da Saúde, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, né? Uma reacomodação das peças ali no tabuleiro em volta do presidente da República, e depois nós tivemos 2 demissões de ministros por mau comportamento, né? Que foram demissões doloridas aí, mas não se pode considerar aquilo como algo que pertença ao processo de reforma ministerial. Mas agora temos uma ministra, né, que foi mudada, a Márcia Lopes,
que prometeu ontem, na manchete que você vai ver aqui no Brasil de Fato. Numa primeira declaração com o ministro, ela prometeu que vai dar continuidade às ações da pasta, portanto é uma transição bastante tranquila ali. Aqui aparecem a Cida Gonçalves, que era a ministra anterior, e agora a nova ministra das Mulheres, a Márcia Lopes. O que ela disse? Numa coletiva de imprensa, prometeu dar continuidade e ampliar ações do Ministério que, segundo ela, deve atuar de maneira intersetorial para alcançar as mulheres em todo o país e abordar desafios como a violência e a desigualdade. E aqui ela declara o seguinte: a gente vem para continuar, para ampliar, para ir ao encontro dessas mulheres em todo o Brasil, disse a ministra, que já foi a chefe do Ministério do Desenvolvimento Social entre 2010 e 2011, portanto, entende do riscado, né? Eu só quero lembrar a vocês que 2 anos atrás, só para marcar uma diferença aqui de tempo, né, nós tínhamos um governo de plantão que se negava, inclusive, a resolver a chamada miséria menstrual, que é a distribuição de absorventes, por exemplo, para presas em presídios, né, em algo absolutamente desumano. Então vejam só a diferença, né, na transição desses 2 anos entre um estado e outro da sensibilidade governamental para problemas que realmente importam, tá? Bom, na área da economia agora, vamos falar sobre o que vai acontecer na economia. Hoje o Copom se reúne e vai definir a nova taxa de juros e, enfim, nós tínhamos aí perspectivas terríveis, né? Assombradoras, assombrosas. O mercado financeiro sempre construindo expectativas muito ruins para a inflação brasileira e tudo mais, mas nos últimos dias isso arrefeceu um pouco e o Copom hoje entra na reunião com a expectativa de que a pancada nos juros, porque vai haver um aumento, tá? Vai haver um aumento, mas não será tão vigorosa quanto se esperava ou se pretendia antigamente. Por quê? Com a construção dessas expectativas negativas, o mercado financeiro prepara a Câmara para que os burocratas lá do Banco Central decretem essa exorbitância que é a taxa Selic brasileira, né? Vamos ver como é que acontece isso em matéria aqui do UOL. Reunião do Copom vai atualizar a taxa de juros, começa hoje em Brasília com a análise da conjuntura econômica. 8 diretores e mais o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, se reúnem por 2 dias, parece o conclave, né? Todo mês tem um conclavezinho lá no Banco Central. Reunião acontece a cada 45 dias e tem a missão de definir a taxa básica de juros. Primeiro dia da reunião começa hoje, vai analisar a conjuntura econômica, chefes de diversos departamentos vão apresentar os atuais indicadores, como atividade econômica, inflação, contas públicas, variação do dólar e os humores da economia internacional. E os técnicos utilizam essas informações para projetar o futuro da economia. A decisão é divulgada depois no comunitário. E aí vem aqui uma indagação da Folha de São Paulo. Isso aqui tem cheiro de texto produzido por inteligência artificial, viu, gente? A pergunta: maior Selic desde 2006? O Copom deve aumentar a Selic em 0,5 ponto percentual. É essa a estimativa do mercado. A taxa básica saltará dos atuais 14,25 para 14,75. Pancadaça. É o maior patamar desde agosto de 2006, segundo o último relatório do BC, com as previsões econômicas de instituições financeiras e os economistas, chamado Boletim Focus, né? Que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central. Confirmada, essa será a 6ª alta consecutiva da Selic. Por outro lado, a elevação será mais branda, é o que se espera. O 0,5 ponto percentual de aumento será menor que as elevações das últimas 3 reuniões, que foram de 1 ponto percentual cada. E só para você poder fazer suas contas, cada um desses pontos percentuais engessa a economia, retirando de circulação cerca de 70 bilhões de reais, né? Porque o governo passa a aumentar a sua dívida que é pós-fixada. E é uma desgraça para a economia isso aqui. Mas vamos chegar a essa insanidade de quase 15% de juros e vamos terminar o ano, segundo as previsões, com 14,75% de taxa Selic, né? Num momento de absoluta tranquilidade econômica, hein? Com inflação sazonal provocada, primeiro, pela pressão do dólar e, segundo, pelos problemas que a gente tem visto aí de oferta e demanda no mundo, né? Principalmente com relação aos alimentos, tá? Paralelamente a essa questão econômica, nós vamos ter também, né, a continuação da discussão sobre esse novo ministro que entrou no lugar do Lupe, o Volney Queiroz, né? Olha só a manchete hoje do Estado de São Paulo. O ministro assinou uma emenda, tá?
uma emenda, adiando o controle dos descontos após um pedido de associações suspeitas, tá? O que aconteceu? Vamos ver aqui no Estadão. O novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, nomeado no lugar de Carlos Lupe, assinou uma proposta quando era deputado, em 2021, adiando o prazo de fiscalização do desconto das mensalidades de associações e sindicatos na folha dos pensionistas e aposentados. E essa medida foi levada à Câmara por 2 associações agora suspeitas de fraudar e de efetuar cobranças indevidamente. Procurado, o ex-deputado Volney o deputado Volney, agora ministro, não comentou, né? Uma das medidas provisórias assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 estabelecia que todos os descontos em folha de pagamento precisariam ser revalidados ano a ano. Quer dizer, no governo Bolsonaro, o acordo, o suposto acordo entre o aposentado e essa associação para permitir o desconto valeria por 1 ano. Então, teria que ser refeito a cada ano. Mas aí, olha só, isso foi uma medida provisória do Bolsonaro, né? Após o lobby de associações que se beneficiaram com esses descontos, o prazo foi adiado 2 vezes e a necessidade de revalidação acabou sendo totalmente extinta em 2022, diminuindo o controle sobre as cobranças e que são agora investigadas pela Polícia Federal. Conforme o Estadão mostrou, o Jabuti foi uma das ações que motivaram a explosão de descontos indevidos a partir de 2020. Eu tenho a impressão que esse ministro vai durar pouco, hein? Tenho a impressão, é pagar para ver, sabe? Esse escândalo vai escalar e, afinal de contas, são 6 bilhões e 300 milhões num cálculo ainda em perspectiva. Pode ser que isso aumente muito mais. Sem falar agora na discussão que ainda não tem solução sobre como é que vai ser feita a reposição dos valores tungados com autorização dos 2 governos, dos aposentados, né? E que agora vão ter que ser devolvidos, porque, afinal de contas, né, existiu todo um sistema gigantesco em que o Estado conspirou para que a fraude acontecesse, né? Aí o Estadão explica aqui que as fraudes levaram à demissão do Carlos Lupe, do cargo da presidência. O presidente Lula nomeou o deputado Volney Queiroz, que até então era o secretário executivo da Casa e era braço direito do Lupe no Ministério, que é um dos aliados políticos mais próximos do presidente Lula, né? E o novo ministro estava presente na reunião em que o Carlos Lupe foi alertado por uma servidora sobre a ocorrência de fraudes do INSS em 2012. Ou seja, uma zona completa, uma bagunça completa, né? Tem que haver um barata voa lá nesse ministério, porque a coisa está mal parada e vai continuar mal parada, tá? Olha, no finalzinho do programa, preciso transmitir para vocês uma informação que vocês tiveram aqui ontem em primeira mão, sobre isso que está aqui, ó, na parte de baixo da nossa página. Primeiro, só anota esse link aí, despertacl.com.br. Esse link vai te levar até uma página em que você vai deixar o seu e-mail e fazer a sua inscrição para a primeira aula da nova turma da pós-graduação do ICL. E o título dessa pós-graduação é Por que as elites odeiam o povo brasileiro, né? Num programa que o nosso querido Gessé Souza criou em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Essa aula magna vai acontecer no dia 15 de maio, às 20 horas aqui no ICL. Você pode acompanhar, é de graça. E é para isso que você precisa conseguir o seu ingresso aqui no despertacl.com. Mas é super rápido, tá? Vai lá, faz a sua inscrição, ganha seu ingresso, anota na sua agenda, 15 de maio. 15 de maio vai ser um domingo, é isso? Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Que dia que vai ser? Quinta-feira, Panuso. É quinta-feira? Isso. É uma quinta-feira. Então vai lá. É ótimo, dia de semana, você não precisa nem parar no domingo. Quinta-feira, aqui no ICL. Consiga aqui, despertacl.com.br, seu convite e assista a essa aula magna, tá bom? Com o Eduardo Moreira e com o Gessé Souza, que é o maior sociólogo do Brasil desse começo de século XXI, tá bom? Olha, finalizando o programa, eu só quero dizer para vocês que hoje nós vamos estar com a atenção total voltada para a terceira sessão de julgamento, que começa daqui a pouco às 10 horas lá em Brasília, e que vai colocar no banco dos réus mais 7 acusados de terem participado como coordenadores, né, da articulação do movimento da trama golpista que culminou no 8 de janeiro. Então não perca, fique por aqui, você pode passar a manhã inteira com a gente, porque todo o nosso time vai estar em campo, você vai ter a informação ao vivo com a melhor análise, a mais honesta e descomprometida análise de toda a internet, tá bom? Quero desejar para você uma terça-feira maravilhosa, espero que você tenha um ótimo dia e a gente se encontra aqui amanhã às 7 horas da manhã. Bom dia para você, obrigado pela audiência e até lá.
Por que as elites odeiam tanto o povo brasileiro? Segundo essas elites, as cidades de fora são sempre as melhores, as pessoas lá são mais educadas, honestas, bonitas. Cidade boa é Miami, comida e cultura de valor só na Europa. É sobre esse tema e a explicação disso que farei a próxima aula magna da pós-graduação do ICL, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. A aula Por que as elites odeiam o povo brasileiro será no dia 15 de maio, na quinta-feira, às 20 horas. É uma aula de graça e aberta ao público. Uma oportunidade única para você conhecer essa pós que é revolucionária. Participe desse momento especial com o ICL e a FESP São Paulo.